minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Eu acho incrível como o homem tem uma facilidade para errar em praticar as coisas que são simples, são objetivas, não é algo fora de nenhuma pessoa. Qualquer pessoa pode praticar corretamente, mas o homem tem a tendência em não seguir os padrões determinados por Deus. Quero falar com você hoje com respeito à ceia do Senhor, a Santa Ceia. Inclusive, em nossos dias, tem alguns ensinos que diz que a ceia foi só feita para aquele grupo de pequeno rebanho de Deus, os que estavam com Cristo, que hoje ninguém precisa mais praticar. E isso lá vai levando o homem à perdição, e quem falha um pouquinho vai falhando mais. Abrir uma brecha para o espírito da desobediência na sua vida, você vai continuar errando. A ceia do Senhor é algo objetivo, simples, simplesmente fácil de observar, de entender e de praticar. Em Lucas capítulo 22, já percebemos a partir do versículo 7, onde Jesus estava celebrando a última Páscoa. E para celebrar essa última Páscoa, ele pegou pão asmos, pão sem fermento. Simbolizava a saída dos israelitas da terra do Egito, saiu da escravidão da mão de Faraó e agora entraram na terra prometida. Jesus veio e nos resgatou da maldição do pecado, e ele falou: olha, com o pão sem fermento vocês vão lembrar do meu sacrifício, desse corpo que é o sacrifício perfeito para resgatar vocês do pecado. Enquanto ele faz uma semelhança entre o pecado e a escravidão no Egito e o pecado na nossa vida na era cristã. Então lembre, eu vou tirar vocês do pecado. Faz uma parte. E qual pão ele usou? O pão sem fermento, que é o pão asmo. E aqui, no livro de Lucas, capítulo 22, é muito claro. No meio da celebração da Páscoa, no versículo 14, ele fala: chegado a hora sexta, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Nós sabemos que para o reino chegar, foi necessário Jesus ser crucificado, pregado em uma cruz, sepultado e ressuscitou. Agora vai começar a organizar a igreja com o espalhar do evangelho, da nova aliança. E começou-se a celebrar a Santa Ceia. Percebemos isso no comecinho, na primeira mensagem do livro de Atos, que o apóstolo Pedro pregou. Houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 batismos. O que esses discípulos faziam? Perseveravam unânimes no templo, na doutrina dos apóstolos, no partir o pão, nas orações. Eles tinham uma fonte, doutrina dos apóstolos, nas orações e no partir o pão. Partir o pão para quê? Aí Jesus fala no versículo 19, que tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. O pão simboliza um corpo sem pecado, por isso o pão era sem fermento. O fruto da videira simboliza um sangue que também não tinha mancha nenhuma. Simples, muito simples. E aí a igreja começou a crescer numericamente em grupos
tanto na Palestina como em outros lugares, e celebravam a ceia do Senhor. Mas quanta confusão tem hoje! Grupos celebram a ceia uma vez por ano, outros não celebram de jeito nenhum, outros celebram só com o pão, outros faz uma vez por mês, outros de 6 em 6 meses, ou em qualquer dia da semana. Se alguém pedir explicação bíblica, qual dia devemos tomar a Santa Ceia? Qual parte da Bíblia você iria mostrar para essa pessoa ficar dentro do caminho do Senhor? Você iria simplesmente explicar para essa pessoa aquilo que você aprendeu, que homem determinou que deveria ser tal dia. Se você pedisse explicação qual pão devemos, a pessoa ia falar: pode ser um pão de forma, pode ser uma bolacha de sal, pode ser um pão de leite ou um pão doce. Você pedia biblicamente explicação. A pessoa fala: isso não tem importância. Ou você poderia também pedir explicação biblicamente. O que devemos tomar para lembrar o sangue que foi derramado? Uns vão trazer para você vinho fermentado, outros vão trazer água no lugar do suco da videira, outros não vão trazer nada. Mas ele disse que a primeira parte foi o pão, a segunda parte foi o suco da videira. Representa um corpo sem pecado, um corpo cravado no madeiro, que Deus iria ressuscitar ao terceiro dia. Mas nessa confusão, alguém pode pedir para você uma explicação. E qual dia nós devemos celebrar a Santa Ceia? O que é que você vai falar? Qual a resposta você vai dar para essa pessoa? Eu daria essa resposta. Em Atos capítulo 20, no versículo 7, eu vou deixar a pessoa segura na pisada que ele vai dar para poder continuar com o Senhor, e eu vou ter a minha consciência tranquila perante Deus, que deixei a palavra com ele. No versículo 7, depois de uma semana, Paulo estava viajando, nesse capítulo 20 do livro de Atos, depois do sétimo dia, vai vir o primeiro dia da semana. Ele diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem, no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Segurança, pão sem fermento, suco sem fermento, não é vinho, e primeiro dia da semana, quando a igreja estiver reunida. Isso não é na segunda, e nem nos decorrer dos outros dias, e nem no sábado. Essa é a passagem bíblica que nós podemos apoiar com convicção. É no primeiro dia da semana, a ceia do Senhor. Qualquer outro argumento ou qualquer outro ensino não serve, porque aí já fugiu dos padrões que Deus nos deixou. Que Deus nos abençoe e nos dê a humildade de examinar as Escrituras, porque nela está contido as palavras para nossa salvação, para uma vida eterna.